Olá, bom dia. Eu sou a catequista Sara e estamos aqui com alegria para mais um encontro em que iremos tratar, na verdade, de dois encontros, o 12 e o 13. Nós vimos no encontro anterior, né? Então, antes de mais nada, vamos pedir a presença de Deus, né, no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja à frente de tudo e que tudo seja para a honra e glória do nome de Deus. Nós vimos no encontro anterior, no 11, né, a importância dos profetas no Velho Testamento e nos dias de hoje, que também existem profetas nos dias de hoje, para anunciar a palavra de Deus, para denunciar os problemas, os pecados e para rezar pelo povo. Nós vimos também no encontro anterior que existiram os profetas maiores, que foram 4, são os livros maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e existiram os menores, que foram 12, né? Nem vou citar novamente, porque já foi falado no vídeo anterior e tem lá no nosso livro para vocês observarem. Aí nós vamos falar então especificamente agora na página 100, né? Sobre Isaías. Quem não pegou ainda, né, parem um pouquinho o vídeo e peguem lá o manual e a palavra de Deus. Então, Isaías, ele profetizou a vinda do Messias. Esse é o nome do nosso encontro. Essa foi a maior importância, né, do profeta Isaías. Foi o profeta que mais falou da vinda de Jesus. Inclusive, quando ele falou, ele deu muitos detalhes durante as suas profecias sobre a vinda de Jesus. Ele falou que Jesus nasceria, viria um Salvador, nasceria de uma virgem, que ele seria da linhagem de Davi, do rei Davi, inclusive porque São José, né, o pai adotivo de Jesus, é da linhagem de Davi. E ele falou que seria um servo sofredor. Também outros profetas vão falar isso, né? E o Isaías fala com mais detalhes, fala mais vezes. Por isso que profetizou a vinda do Messias. Isaías, a palavra Isaías, o nome dele, significa o Senhor salva. E nós vamos ver, quando ele foi chamado, né, para a sua missão de ser profeta, ele viu a grandeza de Deus. Ele teve a graça, né, de ter a visão da grandeza de Deus com os anjos, os serafins, em volta de Deus. Então, vocês podem ler lá em Isaías 6, versículos de 1 a 3. Isaías 6, versículos de 1 a 3, eu vou ler porque é muito importante essa passagem. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Cada um deles tinha 6 asas, com um par de asas velavam a face, com o outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. E nós vamos observar que esta passagem de Isaías, né, que deixou o Isaías maravilhado com a presença de Deus, com a glória de Deus, ela está colocada na nossa missa, né? Na missa nós temos a mesa da palavra, que é a primeira parte da missa, onde temos a preparação e as leituras da Bíblia e a homilia, e nós temos a mesa da Eucaristia. Então, após a consagração da Eucaristia, existe lá uma oração que o padre faz e depois vem esse que pode ser cantado, geralmente é cantado, né? Que é tirado aqui de Isaías, a primeira parte, que diz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. Daí o céu e a terra proclamam a vossa glória. Aí a segunda parte já é tirada do Novo Testamento, que é para a gente receber Jesus. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então é para a gente ver a beleza da nossa igreja, que coloca, né, aquilo que é mais importante da palavra de Deus na nossa missa. Aí nós vemos que o livro de Isaías é um livro extenso, tem 66 capítulos e é dividido em três partes. A primeira parte é sobre a santidade de Deus e sobre, justamente porque Isaías teve essa visão da santidade de Deus,
e sobre o povo hebreu que está muito longe de Deus, com muitos pecados e sofrendo guerras e destruição. A segunda parte é sobre a profecia, né, de Jesus, que vai vir o Salvador. E a terceira parte fala de fraternidade, justiça e salvação. Continua falando da vinda do Messias. Então, a primeira parte é do capítulo 1 ao 39, a segunda do 42 ao 52 e a terceira do 56 ao 66. Então, como se um livro fosse dividido em capítulos e esses capítulos divididos em partes por assuntos. Assim foi dividido quem estudou, né, esse livro, a teologia que estudou, dividiu assim por assuntos. Aí nós vamos ver o profeta Jeremias, né? Jeremias foi chamado a ser profeta das nações. No nosso manual, vocês vão achar lá a partir da página 109, que eu tenho aqui mais ou menos, né? Na verdade, 109 tem uma oração lá, é antes um pouco. Então, em seguida desse aqui, no encontro 13, né? Depois vocês acham lá a página, Jeremias chamado a ser profeta das nações. O nome Jeremias significa o Senhor eleva, aquele que exalta o Senhor. Então, o Senhor edifica, o Senhor eleva, aquele que exalta o Senhor. Para descontrair um pouquinho, eu vou contar para vocês que Jeremias é conhecido como profeta chorão. Profeta chorão porque ele escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações, né? Com alguma ajuda, sempre os profetas tinham alguma ajuda para escrever as suas memórias e aquelas mensagens do Senhor. O profeta chorão porque ele foi muito perseguido, né? Anunciando a palavra de Deus. O povo naquele tempo estava muito rebelde. Eles foram escravizados pelo rei da Babilônia, levados embora de Jerusalém, e ele foi muito perseguido pelo seu próprio povo. Ele não era apoiado pelos próprios judeus. Ele foi perseguido por príncipes, governadores. Ele foi preso, ele foi colocado em um poço cheio de lama para ficar ali sofrendo vários dias. Então ele escreveu as Lamentações, por isso eles brincam e falam a profeta chorão, porque ele sofreu demais. Aí ele anuncia, inclusive, antes deles serem levados escravos, ele anuncia ao povo que se eles não se arrependerem, não mudarem a sua conduta, eles serão levados como escravos, né, para um outro lugar. E o povo não acredita. Então, esse seria o fim do reino de Judá, né, que é estabelecido ali em Jerusalém. Então, o povo daquele tempo é chamado de reino de Judá, que é uma das tribos de Israel. E esse reino vai acabar porque vai ser escravizado, né? Eles vão ser levados como escravos. E Jeremias, ele já era filho de um sacerdote, né, do tempo dele. O pai dele era sacerdote e a vontade dele era de ser sacerdote, assim como o pai. Mas Deus não, Deus chamou ele para ser profeta, e foi muito mais difícil para ele ser profeta e anunciar ao povo tudo aquilo que eles iriam sofrer e que eles teriam que mudar de vida. Profeta das nações também chamado, porque muitas vezes ele era chamado por autoridades do seu povo e dos outros povos, ali, assírios, babilônios, para dizer o que deveria acontecer. E eles não gostavam do que ele falava, né? Eles não gostavam, eles não aceitavam, não obedeciam. O povo estava muito rebelde. Inclusive, havia muita idolatria em todos os povos e até o povo judeu e o povo de Deus se deixou contaminar por isso. E depois eu vou querer que vocês procurem e leiam lá como desafio, como tarefa, né? E leiam lá Isaías 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, versículos 1 e 2, que vai falar sobre Jesus, certo? E eu quero que vocês pesquisem também esse Isaías 61, versículos 1 e 2, quando que Jesus utilizou essa palavra. Ele mesmo utilizou essa palavra, porque Jesus, ele sabia as escrituras, ele estudou as escrituras, ele sabia no seu coração, já tinha gravado, mas também como homem, né, como
que foi levado ao templo desde criança, que estudou as escrituras, ele também sabia. E ele sabia ler e ele abriu a escritura e leu, né? Então, quando e onde, né? Especialmente onde ele leu essa passagem, que Jesus utilizou essa passagem. Quero que vocês façam isso lá. Também para vocês fazerem atividades da página 103 do manual, sementes, né? Do quadro Características do Profeta Isaías, e a página 109 do manual, o quadro Características do Profeta Jeremias. Também a página 110, que lá em Agir Cristão, que pede. Então marquem essas páginas, 103, 109 e 110. E não é nada demorado, é tudo muito assim para vocês reverem aquilo que nós estudamos e falamos. Então, vamos pedir a Deus que continue conosco, com as nossas famílias, e vamos fazer assim uma oração da Ave Maria, para que Maria e Nossa Mãe do Perpétuo Socorro, que nós assim a chamamos, né? Cada um pode chamar uma Nossa Senhora com um nome especial, que é do seu coração. Então, a nossa paróquia, Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Então, vamos pedir que Maria esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.